E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Thiago. Tem uma notícia pra gente aqui incrivelmente triste. Triste. Star Wars perde 75% dos fãs. Novo projeto destrói totalmente a base de fãs. Todos nós sabíamos que o Acolyte causava divisão entre os fãs de Star Wars, mas não sabíamos que era tão ruim assim. Vamos descer aqui embaixo, que é onde está interessante. Embora os críticos tenham sido geralmente positivos sobre o show, a série, os fãs não. The Acolyte atualmente ostenta uma pontuação de audiência de apenas 14% no Rotten Tomatoes. Alguns reclamam que é ilógico, e outros argumentam que mexe com a tradição pré-estabelecida de Star Wars, como terá hoje sua irmã gêmea May sendo concebidas pela força, porque isso é reservado apenas para o Anakin Skywalker, aparentemente. Aparentemente não, realmente é. Com todo esse sentimento negativo, não deveria ser surpresa que a audiência do show não foi tão boa. No entanto, ainda ficamos chocados com os números recentes da Nielsen, que afirma que o Acolyte perdeu 75% de espectadores comparado com Mandaloriano. De acordo com o Nielsen, os 2 primeiros episódios do Acolyte foram assistidos por um total de 488 milhões de minutos. Uma média, dividido por 2 aqui, de 244 milhões por episódio. Em comparação, a estreia de 2 episódios da série da Ahsoka, dos 2 primeiros, foi assistida por um total de 829 milhões. E enquanto isso, a estreia de um episódio do Mandaloriano, esse aqui é da 3ª temporada, episódio 1, foi assistida por 823 milhões de minutos, muito acima da média de um episódio obtido pelo Acolyte, cujas estatísticas são apenas um pouco mais de 1/4 desse número. Isso daqui ainda piora. Se a gente olhar o primeiro episódio do Mandaloriano, temporada 2, a gente vê aqui que foi 1,32 bilhões. Então, se a gente for fazer uma lista aqui, Andor, tadinho do Andor, foi bom, mas em questão de audiência, pelo menos, meio que flopou. Foi 208 milhões em média. A Ahsoka vai estar em segundo lugar, de baixo para cima aqui, com 414 milhões, a média, Em terceiro lugar vai estar o querido Acolyte, com 488 milhões. Esses números do Nielsen, o importante aqui não é esses números, Esses números aqui não são exatos, tá? O Nielsen, da forma que ele funciona, ele não calcula, no mundo inteiro, Os números reais só a Disney tem. Mas o que ele oferece pra gente aqui é uma espécie de proporção. A gente consegue tirar uma espécie de porcentagem. Porque o Nielsen, ele calcula só nos Estados Unidos. E ainda assim, em algumas casas. Então não é um número exato, Mas dá pra gente ter uma ideia, assim, de quanto que uma foi mais ou menos, quantas vezes mais assistido que uma outra, algo assim. Então, em questão de proporção aqui, a gente consegue ter uma boa ideia. A gente consegue ver, que o Acólito, por episódios assistidos, foi uma média de 240 milhões, alguma coisa assim, enquanto o Mandaloriano, temporada 2, primeiro episódio, foi mais de 1 bilhão. Então, é um número extraordinário, A razão que eu acho que isso está acontecendo, vou tentar não entrar muito em política aqui, Você sabe que esse não é o meu objetivo aqui. Mas a razão que eu acho que isso está acontecendo é que a Disney foca mais em... Muita gente está percebendo isso, tá? De qualquer lado político. Eu tô vendo isso muito nos comentários. Muita gente está percebendo que a Disney, ela tá dependendo demais de polêmica, Tem muita gente que está percebendo que eles não estão focando tanto no conteúdo, mas sim mais na publicidade e na polêmica. Gerar engajamento em vez de criar uma história boa. E aí o que acontece? Vou pegar, por exemplo, o YouTube. Quando você tem um canal, de vez em quando, esporadicamente, se você lançar um vídeo assim mais polêmico, um clickbait, isso não destrói o seu canal. Você vai ganhar visu, você vai ganhar um dinheirinho ali temporário, vai ser tranquilo. Mas quando você é um canal que vive só à base de polêmica, ou só, por exemplo, só posta clickbait, você vai notar que a sua audiência sobe muito, mas aí depois, rapidamente, ela começa a cair. Eu sinto que é exatamente o que está acontecendo com a Disney. Eles estão dependendo demais de gerar polêmica, gerar engajamento, e não o suficiente na história. Pegar, por exemplo, Casa do Dragão, o meu irmão, a minha esposa e a minha mãe, todos reassistiram a primeira temporada para assistir a segunda agora. Se sair uma segunda temporada do Book of Boba Fett ou do Obi-Wan, quantas pessoas você acha que vão reassistir a primeira temporada? Eu tenho certeza que o número seria extremamente inferior. Quanta gente realmente não enxergar isso que a Disney faz com a gente, esse uso e abuso de política, de problemas na vida real, problemas modernos para gerar polêmica e engajamento, enquanto a gente não realmente vê isso e criticar eles pela história,
A Disney nunca vai mudar e esse 75% aqui de audiência que Star Wars tá perdendo vai diminuir ainda mais. Eu vejo muita gente defendendo a Disney especialmente por considerar a Disney uma espécie de aliado. Muita gente vê a Disney, a gente sabe que a Disney é muito envolvida com política, né? E muita gente quando vê coisas da Disney, né, fala, nossa, pô, a Disney tá trazendo pra gente uma voz maior, né, pra pessoas de cor, ou trazendo uma voz maior pra mulheres, né? E muita gente vê isso e fala, pô, se a Disney tá fazendo isso, né, consequentemente ela é uma aliada, então eu vou ficar do lado da Disney. Só que na vida real não é exatamente assim. A elite e o povão, eles sempre foram, na história da humanidade, sempre foram e sempre serão separados. Eu vou te dar um conselho, esse conselho aqui, se você quiser ouvir, você ouve. Se você quiser ignorar, você ignora. Se uma pessoa tem 1 milhão no banco, você pode começar a desconfiar dela. Se uma pessoa tem mais de 1 bilhão no banco, você pode completamente desconfiar dessa pessoa. Se você pegar a história da humanidade, desde a antiga Suméria até o presente, você pode contar nos dedos a quantidade de pessoas da elite que realmente se preocupou com o povo. Isso não acontece. Vou trazer essa notícia pra você aqui para você ver exatamente como é que a Disney é. Disney é forçada a revelar a desigualdade salarial na série de Star Wars The Acolyte. Documentos da Disney revelaram que a sua série mais recente, derivada de Star Wars The Acolyte, não é uma força pela igualdade, apesar de apresentar um elenco centrado em mulheres. De acordo com os registros, no início de abril do ano passado, quando a produção da série do streaming estava a todo vapor, apenas 30% dos funcionários eram mulheres e o salário médio por hora das mulheres era 20% menor que o salário dos homens. Toda super empresa, todo bilionário, todo mundo tem uma agenda própria, uma meta própria, tem algum objetivo egoísta. Não existe empresa que está pensando no povo. Não tem bilionário pensando no povo. Muitas vezes eu trago aqui, por exemplo, alguma polêmicazinha do Elon Musk, né? Alguma frasezinha que ele fala, que eu acho legal, eu concordo. Às vezes eu trago no canal e muita gente fala, nossa, Thiago, como é que você pode defender esse cara? Como é que você pode gostar dele? Aqui tá a diferença. Não é só porque eu trouxe uma frase, uma pequena frase na vida do cara, né, de uma pessoa X, que eu concordei, que significa automaticamente eu gosto dessa pessoa. Que nem eu falei pra vocês, né, todo mundo que tem dinheiro, todo bilionário, toda pessoa que é extremamente rica, tem uma agenda própria. Quando a gente realmente não conseguir enxergar isso, enxergar a Disney pelo que ela realmente é, conseguir ver que a Disney não tá do lado de ninguém, a não ser dela mesma, a gente não vai conseguir realmente criticar e o produto que os caras oferecem pra gente não vão realmente melhorar. Esse é o meu ponto de vista, né, gente? Mas deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre isso. E se você gostou do vídeo, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.